Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Pittsburgh's going to the Super Bowl. Here we go. Muito bem, pessoal. Estamos começando mais um Black Yellow BR Podcast, o seu podcast dos Steelers em parceria com o site fambonanet.com.br. Este episódio maravilhoso é o número 23, é o episódio do pós-jogo contra o Cleveland Browns. Igual o Ricardo falou lá no Steel Curtain BR, no texto do pós-jogo, após quase 487 anos, o Steelers volta a ganhar um jogo. Então, um pouco de felicidade pela vitória, porém era o nosso amigo Browns, né? Então, pessoal, vou deixar isso aí com o pessoal comentar. Meu nome é Renato Cavalari e está aqui com o Caio Melo. A gente ganhou? Confere? Vou verificar aqui. Segundo meus cálculos aqui, ganhou. Rapaz, eu não lembrava nem o que era isso. Eu não sei nem o que comentar. Eu tô desacostumado. Que coisa, né? Que coisa. Vamos lá, galera, falar desse time que finalmente voltou a ganhar. Na semana que a gente achava que eles iam perder, ganhamos. Ainda bem. Mas isso aí, beleza então. Então aqui também o Zé brasiliano. Rapaz, eu acho que o time não melhorou em porra nenhuma. Os Browns é que são ruins pra caralho mesmo, essa porra. Vamos lá falar desse jogo. E o Ricardo Rezende. Usando o lema que a gente já vem usando repetidas vezes aqui no podcast, se tá na internet é verdade, então o Steelers ganhou ontem. Exatamente, isso aí é parafraseando o que já vem sendo ritmo aí no nosso podcast durante a temporada. Se tá no site da NFL.com que a gente ganhou, a gente tem que acreditar, né? Igual os nossos sacks. Enfim, então um jogo aí que nem o Zé falou, não sendo tão corneteiro, mas o Zé falou aí, é uma verdade. Bater no Browns é aquela coisa. No Browns 2016, ganhar é obrigação, perder seria vexame total. E confesso que todo torcedor dos Steelers, eu imagino que todo tô com essa pulga atrás do orelha, imaginando que eu pudesse entregar aí pro Browns a primeira vitória do time na temporada. O fato é que a gente ganhou, por algum momento tivemos tentamos entregar o jogo, né? Igual o Ricardo falou no Twitter, começamos o processo de entrega. Mas aí, depois de um touchdown da defesa, aí a gente conseguiu abrir a vantagem e seguir até o final. Antes de começar o debate, alguns dados do jogo. Jardas totais dos Steelers, 313 jardas, e o Browns, 209 jardas. A gente conseguiu 2 turnovers, né? Um que virou o touchdown no fumble recuperado pelo novato Hargrave e uma interceptação do também novato Art Burns. Conseguimos 24 first downs contra 17 do Browns e nossos 8 sacks aí, que foi nossa maior marca na temporada e talvez... Enfim, e no placar total aí, 24 para os Steelers, 9 para o Cleveland Browns. Chegamos a 5-5 na divisão, junto com o Baltimore Ravens, que perdeu para o Dallas Cowboys também. E estamos aí coliderando a divisão, apesar de estar em segundo, só dependemos dos nossos próprios esforços, pois enfrentamos o Ravens da temporada. Então, enfim, não está nada acabado, porém o time não encantou. O Zé comentou num grupo aí, fez o suficiente para ganhar do Browns. E esse suficiente aí, galera, é bom ou ruim pro resto da temporada? Depende do ponto de vista. Depende de como essa vitória vai ser vista. Se ela vai ser vista não só pela torcida, mas principalmente pela comissão técnica como uma vitória que botou o time de volta aos trilhos, ou se ela vai ser vista como uma vitória que era obrigação e que tinha que acontecer de todos os jeitos. Eu vejo muito mais como isso, como uma vitória que era uma obrigação e que tinha que ser conseguida de qualquer jeito dentro de campo. Então, eu acho que não deveria ser usada como parâmetro e é por isso que o reflexo até nas redes sociais deu pra ver. Não é de muita animação em relação a essa vitória, porque é uma obrigação, pô. É o único time que não tem nenhuma vitória ainda na NFL nessa temporada. Então ficou esse clima de obrigação, muito mais do que colocar o time de volta aos trilhos. O único destaque que a gente viu foi o destaque defensivo, né, nessa partida. O time entrou na partida com 13 sacks na temporada. Era a 30ª marca da NFL, ou seja, terceiro pior time sacando o quarterback adversário. E aí a gente entra na partida e consegue 8 sacks. Por um lado é animador porque a gente viu que caras como Tuitt e Hargrave
tomaram a responsabilidade. Até o T. Walton, ele não conseguiu nenhum sec no jogo, mas ele entrou jogando muito bem nos poucos snaps que ele participou. Então os caras que precisaram entraram e mostraram alguma coisa. Agora, mostrar alguma coisa contra os Browns é muito fácil, né? É a mesma coisa que chutar cachorro morto. Então é muito cedo para falar qualquer coisa sobre essa vitória, sobre o impacto dela no time. Talvez tenha sido boa pra caramba pra dar energia motivacional e confiança pro elenco, mas é muito cedo pra saber isso. Acho que a gente vai ficar sabendo melhor contra os Colts, que é um time que vem aí numa temporada mais ou menos pra bem, né? O Andrew Luck parece que voltou a jogar bem, então não vai ser um jogo tão fácil quanto foi nas últimas temporadas, é o que me parece. Eles estão lutando pela divisão deles, então vamos ver se a gente consegue ver novamente esse time jogado do jeito que jogou ontem, a defesa destruindo em campo. Vamos ver se isso rola. Eu acho muito otimismo dizer que a defesa destrui em campo. A gente tá falando, o Renato aí disse que o Cleveland Browns é muito ruim em 2016, mas é muito fácil bater no Cleveland Browns nesse século. É um time muito fraco, eu não me empolgo não. Lógico que se for analisar o jogo, eu até falei isso ontem, a carga dramática da temporada dá uma outra percepção, mas o jogo foi um jogo morno, velho. E você tem um jogo morno contra um time que vai pra 0-16, não me empolgo não. Ganhou, beleza, é melhor ganhar do que perder, mas talvez jogando como jogou ontem, perdesse muitos jogos na temporada, entendeu? Não aliás, o Steelers perdeu jogando melhor do que jogou ontem. Eu não me empolgo não, eu acho que ganhou, ainda bem, melhor, como tá na internet, é verdade que ganhou. Eu fico com a pulga atrás da orelha pro resto da temporada. Eu vejo, tem que ter um lado otimista, né, aqui, pelo menos isso, um pouco de nada. Então o que eu vejo no time ontem foi pelo menos uma mudança na atitude. Eu vi o time com mais, pelo menos, vontade de jogar diferente nas semanas passadas. Não sei se porque aumentaram a confiança porque era o Browns, não sei, mas vi o time com uma postura diferente, o Butler também com outra postura, desenhando um blitz melhor e tudo mais. Se vocês for analisar a parte tática, foi ótima. O gameplay que Tony e Butler traçaram para a defesa ontem. Os 8 sacks não foram por acaso. Obviamente esse time do Browns, principalmente aquele interior da OL deles, é algo terrível. Esse time do Browns, o Browns já teve muito time fraco, mas feito esse nunca teve. Eu fiquei espantado com a ruindade do Cleveland Browns, obviamente. Mas, como eu disse, 8 sacks não foram por acaso. Butler revezou bastante a jogada de blitz, usando o Timmons pelo lado de fora, usando a velocidade do Chazier no meio dos gaps também, aquela zone blitz que tinha esquecido um pouco de recuar e depois mandou o jogador com tudo. O Motos conseguiu o sec assim, o Chazier com a velocidade dele também conseguiu os secs assim. Então, eu acredito que dá para ficar um pouco otimista com relação a isso. O Browns era o segundo time que havia mais cedido sec na temporada antes do jogo contra o Steelers. O que tinha mais, o time que cedeu mais secs é justamente o Colts. Então, como eles já imaginaram, talvez, que o jogo contra o Browns era um jogo ganho, testar novas formações mesmo para ver se contra o Indianapolis vai ser efetivo, e espero que seja, né? Para anular Andrew Luck e companhia. Você vir de 4 derrotas e jogar tendo em mente que um jogo já tá ganho, sei não, né? Se eles pensarem isso. É o Browns, pô. É o Browns. É o Browns, qualquer momento você poderia ir lá e passar à frente do placar. É assim que deu pra ver. Foram arriscando. Viram que o ataque tava controlando o relógio, então foram assim o resto da partida. Tem que contar que o Browns era a mesma jogada toda vez era a mesma jogada com o Timmons correndo por fora, o James Harris ocupando o bloqueio do Joe Thomas, e ninguém no Browns percebeu isso. É incrível esse time, velho. É inacreditável esse time do Cleveland Browns. Perder pro Steelers atual tá quase sendo inacreditável, mesmo sendo pro Browns. Agora sim, é interessante ver dessa maneira, assim. Os Steelers foram com esse gameplay, né, de fazer rush inside com Chazier e tal, como você falou, e funcionou o jogo todo. Aí a questão é, se não funcionasse, haveria ajuste durante o jogo, porque é isso que o nosso time tem pecado, né? E a gente não precisou fazer ajustes para a defesa continuar funcionando, e os Browns não fizeram ajuste durante o jogo. É justamente isso que fez a gente perder vários jogos durante a temporada, né? A falta de ajuste. Então ontem não foi um teste para isso, né? Foi um jogo que o negócio funcionou, o que havia sido planejado do começo ao fim. Ficou mais fácil, né? É muito mais fácil ter confiança para bater no maguelo da turma, no mais fraquinho. Mais fácil ter confiança. Não, eu acho que faz bastante sentido aí que o Zé falou, mas eu concordo também com o Ricardo. Eu acho que tem até uma mescla. Eu acho que
que sim, a atitude do time mudou radicalmente. Podia até não dar certo as jogadas. A gente não tá falando do resultado das jogadas, e sim da atitude, ou seja, da explosão dos jogadores, da vibração, de como começou. Principalmente pelo lado defensivo, né? A gente via aí o Tweet, cara, com uma explosão gigante. Principalmente parecia que o time tava jogando em função da lesão do Hayward, né? Em homenagem a eles. O Shazier fora de série, né, cara? Ele já vem provando esse ano inteiro a sua explosão, a sua vontade de jogar. Conseguiu forçar um fumble lá dentro da end zone, que no nosso touchdown, depois do fumble. Mas assim, aí indo pro lado do Zé é o seguinte, e se fosse um time mais forte, com uma linha ofensiva mais forte, mas não tivesse dando certo o gameplay com base na qualidade do outro time? Será que a nossa comissão técnica teria capacidade de contornar essa situação, né? Será que o mantegudo filho da puta Butler, como vocês falam, teria a capacidade de adaptar o gameplay pela situação do jogo? Porém, nada deu errado em relação à defesa. Salvo algumas queimadas que a nossa secundária sofreu, tem essa situação. Então, talvez contra o Colts, a gente possa ter um time aí que tá pelo menos páreo com a gente na temporada, e a gente tenha que adaptar o gameplay tanto do ataque, tanto da defesa durante o jogo. Não sei em relação a isso aí. O que eu vejo de mais positivo no jogo de ontem foi o controle do relógio, assim, pra mim. No começo do jogo foram 2 drives de mais de 9 minutos, os dois, mesmo sendo contra algo assim, pra gente que joga num ataque muito vertical, manter esse controle do relógio é bem positivo, né? E você controlar esse relógio, você deixa a defesa fora de campo, que é o principal. A gente tem que, quanto menos tempo a defesa da gente ficar em campo, menos cagada a gente vai fazer durante os jogos. É bem resumido aí, o Zé, eu acho que falou bem, né? O problema do nosso controle de relógio foram 2 drives, assim, 9 minutos, porém, nesses 2 drives, a gente só conseguiu terminar com o que é lastimável, não lastimável no sentido patético, lastimável no sentido, é uma pena não conseguir touchdown nessas situações, duas. Porém, 2 drives, 18 minutos. Eu acho que não só o Browns, mas para ganhar de time, principalmente time mais forte que a gente, o controle do relógio é uma das principais coisas. E puxando um gancho aí em relação ao ataque, também vou soltar. Na minha opinião, eu senti também que o ataque veio com um gameplay diferente. Não um gameplay diferente porque era o Browns, mas um gameplay que eu não senti tão vertical. Claro, a defesa do Browns contra a corrida simplesmente patética, né? Foram 28 carregadas por Bell e 146 jardas. Um pouquinho mais de 5 aí por carregada, além do touchdown dele já com o cronômetro zerado. Na quarta tentativa, o Browns faz as faltas. Mas eu senti que o ataque também variou um pouco mais. Muito pelo fato da gente não ter mais aquele boom ou bust, né? Que vocês falam, né? Onde manda bomba pra frente, porque a gente vai ter Sammy Coates ou vai ter Antonio Brown. Não, a gente soube utilizar um pouco mais o slot e jogadas laterais, que não é uma vergonha fazer isso. Aos poucos a gente conseguiu avançar jardas a jardas, converter, resultou nesses drives lá. Vocês também sentiram essa mudança de postura do ataque? Porque, na minha opinião, o ataque até então estava sendo muito previsível. Pode ter o talento que for, mas era muito fácil saber o que o ataque do Steelers ia fazer. Acho que ontem o cenário climático da partida fez que houvesse essa adaptação, esse planejamento pro jogo de ontem. Tava ventando muito, a rajada de vento tava chegando a 65 km por hora lá na hora do jogo. Então, até o Big Ben, no início da partida, tentou lançar uma bola longa pro Antonio Brown e a bola ficou meio que parece que ficou meio perdida no ar. Aconteceu algo estranho com ela lá, que a bola não chegou nem um pouco perto de onde estava o Brown e o Joe Hayden. Então, também não vejo problema. Tava funcionando também um jogo terrestre, Bell tava conseguindo 5, 6 jardas por carregada sem maiores problemas, os passes curtos também, todos estavam entrando, então foi efetivo, foi o suficiente para poder ganhar. Só preocupa, obviamente, como já falaram, o Steelers não conseguiu ter produzido bem dentro da linha de 5 jardas, conseguiu essas 2 campanhas gigantescas. Para ter uma noção, desde 2011 o Steelers tinha 9 campanhas de 16 jogadas, só desde 2011. Ontem, nas 2 primeiras campanhas foram campanhas de 16 jogadas, quer dizer, e seu CTD nas 2. Desde 2011 ter conseguido sair com 8 TDs dessas campanhas. Então, porque foi contra o Browns, né? Acho que sempre quando eu vou falar aqui é porque foi contra o Browns, mas contra um outro time mais, como um Colts, por exemplo, poderia ser fatal perder esses pontos na situação óbvia de touchdown. Queria até mandar um abraço aí pra galera que escalou o Big Ben e o Antonio Brown, no mesmo time do Fantasy, né? E que combinaram para um total de 0 TD. Isso é um negócio sensacional. Então, um grande abraço aí pra galera. Mas a ineficiência na red zone só não foi pior porque os Browns insistiram muito pra gente fazer touchdown, viu? Porque teve uma jogada só, acho que a gente bateu o recorde de jogadas dentro da linha de 10 jardas num drive só, porque foram 2 faltas no mesmo drive
pra situação de igual ao zone, e a gente insistindo, e no final insistindo, e os Browns finalmente conseguiram o objetivo, que era ceder um touchdown, né, naquele drive, porque o negócio tava feio. Parecia que não ia entrar de jeito nenhum. Foram 3 jogadas com o cronômetro zerado, basicamente. Porque exatamente. a primeira não tava zerado, mas tinha aqueles segundinhos finais, mas aí quando o Big Ben lançou a bola teve o hold, e aí com o cronômetro zerado teve o pass interference, e aí na terceira tentativa o Bell entrou com a bola na foram os 2 segundos mais longos da história aí do confronto. E o Big Ben falou até hoje no programa de rádio dele que ele queria chutar logo o field goal, ele já tava sem paciência de ficar lá na endzone e tava vendo que tava difícil de entrar. Então eu queria chamar o field goal logo pra chutar e ir pro intervalo. Mas não, quem manteve a decisão de ir pro touchdown foi Mike Tomlin. Mike Tomlin disse que só saía dali com o touchdown. Então realmente, nosso técnico, sua chamada. E a jogada a corrida foi chamada pela OL. Quem pediu pro Bell pra correr na última jogada foi a OL, porque seria outro passe, outra tentativa pra entrar com o Big Ben lançando a bola. Mas a OL meio que chamou a responsabilidade, o Ponce chegou lá, não, dê a bola pra o Bell que a gente vai fazer o possível pra que ele entre. A gente vai carregar ele pra endzone e foi o que aconteceu. Terminou que foi fácil, né? Touchdown. O Bell entrou a motoca. Foi aqui não. Essa motoca foi aqui. Foi aqui que Essa motoca. Então a motoca saiu de Palmar e foi bater. Já chegou aqui no motoca. Foi até fácil o touchdown do Bell, né? Foi bem fácil mesmo. Ele simplesmente desfilou pra dentro da endzone. Foi muito fácil. Não tem muito comentário a fazer, não. Sobre o ataque. Acho que até a defesa dos Browns falou entrar logo nesse caralho aí que eu também quero ir pra... Eles pediram, velho. Eles pediram. Foi ridículo. O único comentário que eu tenho sobre o ataque é que até uma discussão que eu tive com o Ricardo no grupo é que ficou muito claro que esse ataque, o jogo aéreo tá, assim, claro, o jogo teve os seus problemas climáticos, por isso que teve diferença no jogo aéreo, afetou o jogo aéreo, o vento. Porém, algumas rodadas a gente tem notado que os Steelers estão tendo problema em desenvolver o seu segundo recebedor, o wide receiver número 2. A gente não sabe quem é o wide receiver número 2, assim, se é o Le'Veon Bell, se é o Sammy Coates, se é o Ladarius Green, se é o Kobe Hamilton, se é o Eli Rogers. Simplesmente ninguém consegue chegar e jogar bem pra cacete pra tomar a vaga, que era pra ser do Eaton e que o Martavis Bryant era dono na temporada passada. Então é complicado ver aí quem vai conseguir garantir esse trabalho, né? Esse role dentro do nosso roster, porque tá bem aberto e ninguém tá conquistando a confiança do time. Claramente isso. Isso tá afetando o nosso gameplay e tá afetando o ataque. Só não é o Sammy Coates, né? Porque ele acho que foi o jogador ativo ontem que teve menos snaps, né? Então, o Sammy Coates é um caso, assim, é um caso para ver diferente, porque o Sammy Coates, inclusive, Tomlin falou hoje na entrevista dele que ele tá sendo limitado nos snaps ofensivos porque ele tá com problema na mão. O problema do dedo quebrado dele é mais sério do que a gente pensava que era, do que se pensava que é, inclusive. Parece que isso afeta claramente ele não tá conseguindo receber passes, então ele perde a vaga não por ineficiência, claro, ele tava tendo os drops, mas ele tinha confiança do Big Ben, ele tava tendo a bola lançada na direção dele, ele não tava tendo limitação de snap por isso, e sim pelo problema que ele tá tendo na mão. Então isso aí afeta bastante o nosso time, porque a gente pede 2 caras que eram para ser wide receiver titular desse time, tanto o Eaton, pra lesão, tá no IR, entrou no IR essa semana, quanto o Sammy Coates, que só tá contribuindo nos special teams agora. Cara, mas aí é pra se discutir, né? Por que eu também acho. Ele tá lá, então, velho. Ele é o wide receiver. Se ele tá tão... wide receiver com a mão, com problema na mão, não é jogador de futebol, pô. Entendeu? Ele é o wide receiver da NFL. Sim, então. A mão dele é imprescindível pra ele fazer o trabalho dele de wide receiver, mas é bom. Ele já é excelente recebendo bola, né? Pra gente começar a conversa. Aí com problema na mão... Exatamente. Ele já tava tendo problema com drops. Ele já tava tendo problema. Pois é. O problema é que ele não tá inativo porque o outro cara que era pra ser do corpo de wide receiver tá machucado, né? Que é o Hayward Bay. E aí, se parar... Engraçado que se a gente for relembrar aqui os primeiros podcasts que a gente falando das unidades, o grupo de recebedores era o mais completo da NFL, né? E agora parece que o negócio só tem o Antônio Brown e o resto é... Basicamente é consenso na NFL entre os analistas que é o lixão, é o rachão. São os últimos a serem escolhidos na pelada. Exato.
Bom, eu acho que em relação ao jogo do Browns, não adianta a gente ficar aqui contando felicidade e soltando balões com uma vitória sobre essa. Balões aí vocês lembraram do Ricardo, né? Esses balões. Olha, eu dei mute bem na hora que passou uma motoca aqui. Olha, o pessoal tá ficando treinado. Já tô com a mão no botão aqui. Mas enfim, só destacar algumas atitudes, olha, só destacar algumas atuações individuais. Talvez em relação à percepção, o Ryan Shazier na defesa ontem, principais caras, mas a gente tem que destacar o enorme trabalho do Stephon Tuitt, que pra mim foi o melhor jogador de defesa em campo. Foram 6 tackles, 2 sacks e meios. Desses 6 tackles, 3 para perda de jarda. Aliás, o time teve 13 tackles for loss contra o Browns. E o Stephon Tuitt ainda conseguiu, dos 2 sacks e meios dele, foram 4 QB hits. Né? Então, gigante a atuação dele. Destacar o que o Ricardo falou anteriormente. Né? Eu acho que não só os números são resultado da atitude dos jogadores. O tackle que o Tuitt deu no Josh McCown, cara, se sou eu tô dormindo até agora. Porque foi algo assim com intensidade brutal. Então a gente espera isso, porém o Browns a gente sabe que não ofereceu nenhum risco, enfim, o miolo da OL é muito fraca, né? E pelo lado ofensivo, acho que é bem unânime do Le'Veon Bell com 201 jardas de screen, foram 146 correndo, 45 do bolas, foram 8 recepções tanto para ele quanto para o Brown. Mais algum eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês acham que a melhora do nosso pass rush nesse jogo tem alguma relação direta com a saída do Jarvis Jones da titularidade do... Não. Eu sou hater do Jarvis Jones, então tudo a ver. Só porque eu sou hater do Jarvis Jones. Não, é brincadeira, mas a gente brinca com o Jarvis Jones, é coincidência isso, mas se ele estivesse jogando, ele não ia conseguir nenhum sec do mesmo jeito, então é indiferente a presença do Jarvis Jones ou não. Eu acho que passa diretamente pela incompetência do Browns. Sim, mas será que, claro, a incompetência do Browns é indiscutível, foi um fator, mas será que o fator a ausência do Jarvis Jones, porque ele estava tendo a maioria dos snaps ali na posição de outside linebacker, e maior presença do Tiquio e do Harrison ajudou aí essa melhora? Apesar do a gente falar, ter se declarado, né, que o Jarvis Jones é a reserva e o James Harrison titular, os dois tiveram a mesma quantidade de snaps ontem, e isso não parece. Não reflete nada, porque ninguém viu o Jarvis Jones em campo ontem, ninguém reparou o Jarvis Jones em campo ontem. Ele fez um tackle numa corrida só. Já falei isso um monte de vezes. Jarvis Jones parece que nem joga, ele se desliga durante o jogo. Vai ficar só cozinhando até o final do ano. Não vai fazer nada. Até, embora já fez uma laminha boa aí com o contrato de escolha da primeira rodada no Steelers, o cara tá ganhando o quê? 8 milhões, 7 milhões nessa temporada e vai seguir a vida em outro time da NFL, como a gente já vem comentando. Então a gente tem aí 8 milhões, você falou? Então a gente tá aí com 23 milhões sendo pago em linebackers extremamente criticados. Meu Deus, esses 15 do time eu não aceito fácil esses 15 milhões desse cara, velho. Ainda não aceito esse contrato não ter sido reestruturado. Bom, acho que esse momento funeral aí dos nossos linebackers dos salários foi meio foda, então... Acho que hoje a gente tá todo se contendo por causa do coitado do Germano. Exatamente, não vale gastar saliva com Jarvis Jones e contrato de uns mais. Siga lá a pelota, né? Vamos dar uma pincelada então aí na próxima rodada, então já... na quinta-feira, né, no Thursday Night Football do Thanksgiving, né, então essa é a rodada especial aí de quinta-feira com 3 jogos. O Steelers vai até o Lucas Oil em Indianápolis enfrentar o time do Andrew Luck e companhia, o Indianapolis Colts. No total dos jogos a gente tem 28 jogos disputados entre esses dois times e o Steelers ganhou 22 desses 28. A última vitória do Colts foi no próprio Heinz Field em 2008. Então desde 2008 o Colts não ganha. De lá pra cá, 2011 Steelers 23-20, 2014 Steelers 51-34, 2015 no ano passado a gente jogou à noite, Monday Night, se eu não me engano, 45, uma pequena hegemonia aí. A informação saiu agora mesmo, aqui no Twitter. Eu comentei aqui com o pessoal do Colts Nation Brasil pra saber o que foi que aconteceu. Andrew Luck levou a pancada na cabeça ontem, feia, e não treinou hoje. Não tem nenhuma informação oficial ainda, mas a suspeita é que ele esteja no protocolo de concussão da NFL, porque ele tem sofrido alguma lesão na cabeça. Então, uma semana curta, o pessoal tá trabalhando na possibilidade de que Andrew Luck não jogue na quinta-feira. Saiu agora isso. E quem é que deve jogar? Matt Hasselbeck? Não, mas Hasselbeck virou comentarista da ESPN. Quem é que joga então? Eu não sei nem quem é o backup do Colts. Veremos já. É uma possibilidade isso, não é certeza, né? Mas
A palavra que ele usou. Teve uma jogada ontem que o meu feio bateu a cara no chão. Pode ser que tenha se machucado. E não treinou hoje. O pessoal do Colts falou. O último backup dos Colts que eu vi. Quem? Scott. Ele era do Packers, não era? Isso, era do Packers. Scott Tolzien. É verdade, eu tava até jogando no Madden e eu machuquei. De backup dos Colts eu lembro daquele Curtis Pointer, que foi fantástico. Aí, se jogar com backup os Colts, vai ser mais fácil do que ontem, viu? Porque... Olha, Zé. Olha o quê, mano? Não fala uma coisa dessa. Aí vai o cara entra e destrói a secundária liderada por Art Burns. Vai destruir. Scott Tolzien vai destruir, vai. É muito melhor do que Cody Kessler, o cidadão. Não, isso é uma notícia, é uma pena, né? É uma pena, porque seria um jogão o Andrew Luck jogar. O cara é um ótimo QB, mas não é problema nosso, cara. Se ele não jogar, é bom pra gente. Não vi ninguém lamentando os Steelers jogando sem o Big Ben. Exatamente. Exatamente. Vamos pra cima, mano. É pra se observar nos próximos dias essa aí do Colts, Andrew Luck. Indianapolis Colts sem Peyton Manning, meu amigo. É freguesia. E, cara, com o Peyton Manning foi freguesia, praticamente. Eles só ganharam duas com o Peyton Manning. Olhando por isso, inclusive jogo de playoff. Tá vendo que meu amigo. É mais fácil, vai ganhar, pô. Só essa informação que o Ricardo passou aí da possível ausência do Luck, ela pode ser primordial. Só pra a gente ter uma ideia. Sem falar, viu, Renato, só pra concluir, os Steelers jogaram um jogo relativamente fácil ontem, só que os Colts jogou um jogo que parecia ser fácil e depois os Titans complicaram, entendeu? Pra uma semana curta de 3-4 dias de descanso só, isso faz bastante diferença. Exatamente. O Titans tá 5-6 na temporada, por exemplo, então uma vitória do Titans, o Titans já passaria de novo o Colts aí na luta de divisão, né? O Jacksonville já correu pelas tabelas. Enfim, só com o Luck aí, que nem o Caio mencionou mais cedo, um time que tá 5-5 igual a gente, só que vem de um momento melhor, porque eles começaram terríveis na temporada e engataram uma sequência boa aí, com o Luck jogando bem, igual o Zé falou, enfrentando o Titans que tava indo on fire, né? Meteu 47 pontos no Green Bay, que o Green Bay esse ano a defesa tá uma piada, mas um ataque do Colts, considerando o Andrew Luck lá, é um ataque poderoso, vem produzindo aí 26 pontos, um pouquinho a mais que o nosso ataque, porém a defesa deles tá pior que a nossa em pontos por jogo, 27 pontos contra 21 nosso, e em jardas eles estão cedendo praticamente a mesma coisa que a gente, 376 por 98. Por isso que eu até levantei o tópico em relação ao nosso ataque ser ou não, ou se eles mudaram game temporada, porque se for previsível, a gente vai consagrar a defesa ruim do Colts também, né? Então, na verdade, o que vai influenciar, acho que o jogo pra caramba aí seria a situação do Andrew Luck, se ele joga ou não, e se ele jogar, se ele vai estar 100% ou não, né? Então tem todas essas questões. Obviamente, pro fã da NFL, um jogo com o Andrew Luck versus Big Ben é ótimo, mas pra gente, o Luck lá seria melhor, mas de nada. É bom que tá cedo ainda, né? Não sabe realmente o que foi acontecer com o Andrew Luck, mas como a gente já comentou, semana curta, aí no primeiro dia ele já não tá treinando, o jogo é quinta-feira já, pô, não é domingo nem nada não. Se ele realmente entrar no protocolo de concussão, já era, esquece, ele não vai jogar domingo. Aí tem mais informação, não vai jogar quinta, né? A gente vai ter mais informação ainda hoje, de certeza, eu acho isso. Ele tem 2 dias pra se recuperar, pra sair do protocolo de concussão, e sinceramente, até se o jogo fosse domingo, se ele entrar no protocolo de concussão, dificilmente ele jogaria no domingo. Quinta-feira, velho, praticamente impossível, se ele realmente entrar no protocolo de concussão. Vamos aguardar o final dos próximos capítulos. Sobre o gameplay, eu acho que vai voltar o tradiça mesmo de conexão Big Ben Antônio Brown para centenas de jardas, porque lá é um estádio fechado, né? Não vai ter condição climática. Facilita isso. Se bem que Big Ben jogando fora de casa. Pois é. Big Ben, essa conexão Big Ben Antônio Brown vem dando muito certo contra os Colts, né? Recentemente. Eu lembro que ano passado, aliás, não só Big Ben Antônio Brown, mas como o Antônio Brown vem destruindo os Colts recentemente. Um dos jogos de 6 TDs, acho que do Big Ben foi contra os Colts ou não? Foi contra os Colts. 2014 foi. E do ano passado também foi outra atropelo. Foi 45-10, mas eu não lembro quantos TDs, o Big Ben 4 pelo menos. Não, jogou bem, como sempre ele joga em casa. Big Ben estava comentando isso que o Zé falou, é interessante do estádio ser fechado. Big Ben estava comentando hoje no programa de rádio que ele está preocupado um pouco com isso, porque é a intenção dos Steelers usar o no-huddle no jogo de quinta-feira, e a comunicação dentro de campo dos jogadores pode ser muito afetada, porque eles não estão acostumados a jogar em estádio fechado. Faz tempo que o Steelers também não joga em estádio fechado. Parece que eu não lembro, na pré-temporada dele contra o Saints,
Outro jogo eu não me recordo agora de ter jogado É verdade. em estádio coberto. Então, diz que tem pouco tempo essa semana, que vão treinar o máximo possível de sinais para se comunicarem para que o Big Ben consiga se comunicar com seus alvos essa semana. Ó, aqui eu tô com os stats do jogo do ano passado. Big Ben lançou 364 jardas, 4 touchdowns. Desses 4, 2 foram pro Antonio Brown. O Antonio Brown teve 8 recepções para 118 jardas. E o Martavis Bryant naquele jogo teve 114 jardas, em 4 recepções e 1 touchdown. O outro touchdown foi lançado pro Marcus Wheaton. E o DeAngelo Williams teve somente 134 jardas terrestres. Um dia normal no escritório. Saudade. Mas no Hasfield, no Hasfield não é surpresa fazer isso, mas a surpresa foi a defesa tomar só 10 pontos. Aí surpreende. Isso faz O ataque tempo. do Colts jogou muito mal, tava muito mal ano passado. A OL deles estava entregando, não tinha condição. Isso que o Luck ainda lançou 400 jardas. Os Colts jogam mal faz tempo. Desculpa, o Colts, o Hasselbeck jogou. Eu tô com aí eu vou complementar o Caio, então. O jogo que o Luck completou 400 jardas foi em 2014. O Big Ben completou 40 de 49 passes, 522 jardas, 6 touchdowns. O Antonio Brown 10 recepções, 103 jardas. Ou seja, nos últimos 2 jogos, que tá, obviamente, os dois no Highfield, 250 e poucas jardas, 251 jardas pro Antonio Brown em 18 recepções. Porém, é histórico, não é esse ano que o Big Ben jogando fora de casa, independente das climáticas, não é o jogador mais seguro, convenhamos. Nem fora de casa, nem em playoffs, o Big Ben realmente convence. Um jogo fora de casa, não é surpresa o Colts ganhar, independente do time. Eu acho que o Colts está começando a encaixar um bom jogo, um bom equilíbrio no ataque. Então isso aí, na minha opinião, torna o jogo, para mim, 50-50. Eles deram uma melhorada grande no jogo terrestre deles da temporada passada para essa temporada. O Frank Gore tá bem melhor do que ele estava na temporada passada, sim, consideravelmente mesmo, porém não tá essas coisas todas. Obviamente, se a gente for comparar com Antonio Brown ou com Le'Veon Bell. Então, vamos entrar otimista pro jogo, porque a gente vai estar enfrentando uma defesa muito ruim. E aí, torcer pro nosso ataque ter uma atuação como teve ontem. Cara, a gente falar de Andrew Luck, T.Y. Hilton, era pra ser de bem Antonio Brown, entendeu? Tem esse calibre lá. Os caras são pra ser dupla top na NFL e é mediano. Tá no meio da história. Eu acho muito aquém do potencial, falando assim, comentando já sobre o time deles. Acho que eles poderiam ser muito melhores, tá? Se a gente critica o nosso staff lá, deve estar bem pior do que aqui. Apesar de tudo, o ataque deles, mesmo não sendo o que deveria ser, né? Mesmo não correspondendo com as expectativas, o ataque ainda assim não é ruim. T.Y. Hilton, Philip Dorsett, Dante Moncrief voltando, jogando bem, Andrew Luck jogando domingo, o jogo é outro. Agora, se ele não jogar... Acabou de sair, agora, 1 minuto atrás, tinha que pagando. Andrew Luck tá no protocolo de concussão. Chuck Pagano falou. Ele e o Clayton Gears também, que é o safety titular deles. Então vamos tratar esse jogo como se o Andrew Luck não fosse jogar, porque se ele for jogar, a história é outra, mas sem o Andrew Luck, aí meu amigo, defesa pressionar muito esse quarterback backup aí, e a gente botar a bola defesa pra pressiona muito, peraí, não tô entendendo. Se o Andrew Luck jogar... Deu tela azul aí, foi... A defesa dos Steelers pressionando muito, bugou aqui. Se o Andrew Luck jogar, pode botar esse protocolo de concussão no rabo, viu? Porque, cara, jogar no domingo, levar uma paulada na cabeça, entrar no protocolo de concussão na segunda, jogar na quinta, e que protocolo de concussão Eu nunca vi isso. Embaixo, Zé. Então, pra terminar aí, lembrar que aquele touchdown maravilhoso do Brown de retorno de punch na temporada passada foi contra os Colts, né? Quem sabe ele não tira da cartola outro desse, se Marco Thomas não estragar o possível retorno para touchdown, que geralmente ele estraga. Mas realmente o jogo é outro, então torcer pra repetir o que aconteceu esse domingo. Beleza, então vamos encerrar por aqui da seguinte maneira. A gente não fez bolão, a gente não fez pré-jogo em podcast, mas devido a esse jogo já ser na quinta, então a gente abriu uma exceção para essa rodada em especial, que é a semana 12. Então eu vou voltar para o Caio aqui. Considerações finais, Caio, e placar do jogo. Olha, considerações finais eu não tenho muito a falar, não. Torcer
para o nosso jogo aéreo fluir e a gente ter recebedores que não façam a gente sentir a falta do Martavis Bryant, como vem sendo na maioria da temporada. Placar, com ressalvas em cima do Andrew Luck, Steelers 24, Colts 10. Zé. Rapaz, o Caio tá botando fé nas duas defesas aí, eu acho difícil. Rapaz, consideração final, jogo de ontem sonolento, nem prestei atenção direito, mas eu espero que a defesa continue nessa vibe aí que vocês apontaram, continue ligada no jogo. Acho que esse jogo contra os Colts é um jogo que o ataque vai recuperar a forma que a gente viu contra os Cowboys. Acho que é um jogo para mais de 30 pontos e tomara que a defesa não tome mais de 30 pontos. Acho difícil se o Andrew Luck estiver fora, o cenário é bastante positivo. Apostar em placar é complicado, mas bota aí uns 35-13. Para. Sério? Vou deixar claro. Sério? Nós somos um podcast transparente. Você tem que deixar claro que quem vai fazer 35 pontos que vai fazer 13. Hashtag descubra. Tem clubismo. Para o estilão da massa. 35-13 para o estilão da massa. Beleza. Ricardo. Consideração final é a marca histórica do James Harrison. Conseguiu quebrar o recorde de sacks da história dos Steelers, né? Talvez tenha uma pessoa melhor realmente do que ele para representar esse número para a franquia em si. Como o Tony falou na coletiva hoje, Tony chega nas instalações do Steelers 7h30 da manhã. A vida dele é lá dentro, ele só acorda e vai pra lá tomar café da manhã nas instalações de Steelers. Ouviu uma música na academia, só por curiosidade foi ver quem é que tava lá já. Quem era? James Harrison. Mesmo depois de viajar pra Cleveland, não é tão longe assim, mesmo assim. Uma viagem, e hoje, antes das 7h30 da manhã, já tava lá, malhando e se preparando pro jogo contra o Colts na quinta-feira. Que isso continue inspirando cada vez mais a defesa e que traga mais alegria pra nós, que é uma verdadeira honra poder ver James Harrison jogar pelo Steelers. Esse negócio do placar de jogo é meio complicado, mas vamos apostar 30-20 pro Steelers, claro. Que beleza. Pô, leva 20 pontos do Colts sem Andrew Luck. O Steelers consegue, rapaz. Vixe. Eu consigo. Não duvida da nossa capacidade, não, pô. Não. Já consagrou tanta gente nos últimos anos, os Colts só mais um nome. Bom, eu acho que a gente tem que também ressaltar o seguinte, na próxima rodada ela é importante porque também tem Baltimore contra o Bengals, o jogo é em Baltimore. A gente espera que a freguesia recente do Baltimore sobre o Bengals acontecendo, e que o Bengals, não que a gente tenha que torcer fervorosamente, mas na situação atual, uma derrota do Baltimore não seria nada ruim, né, mesmo que fosse pro Bengals. Porém, uma derrota do Baltimore, uma derrota nossa, embola de vez a divisão, né? Então, de olho também nesse pessoal aí, e que nossa secundária, eu achei que ainda foi um pouco queimada, eu não gostei tanto do Mike, me gostaram, e eu achei que o Ross Coker foi muito queimado por um fraco gameplay do ataque do Cleveland, mas eu acho que espero que seja só esse jogo. Enfim, placar do jogo, na minha opinião, 27-16 Indianapolis Colts, e a liderança da divisão é nossa novamente. Enfim, então é isso aí, terminamos mais esse episódio, espero que o nosso editor não tenha ficado puto com a gente, devido à correria da semana, jogo já na quinta, fazer o pós-jogo e o pré-jogo dentro do podcast, a gente sabe que tá muito corrido aí, mas é isso aí, então a gente agradece a audiência de vocês, a gente agradece toda a paciência, né? Então vocês podem continuar acessando o steelcurtainbr.com, então vocês vão ver lá o post desse podcast, que está em parceria no site Fumble.net, então você pode entrar direto no site fumble.net.com, você pode acessar o nosso site, steelcurtainbr.com, lá no Fumble.net, aproveitando que é o adversário, né? Vocês também vão ver o podcast do Colts, então se quiserem ter uma noção do que eles estão falando sobre esse jogo, enfim, qual que é a opinião deles, ouçam também do Colts, e não só do Colts, dos demais times, né? Black Yellow BR, no Twitter, não precisa nem falar, né? Cobertura em tempo integral, coletiva do Tomlin, notícias durante o podcast nosso, aí o Ricardo trouxe a contusão do Andrew Luck, que muda muito o nosso discurso em relação às esperanças nessa partida, né? Então, continue essa interação, mandem feedback, continuem lendo os textos do Steel Curtain BR, e é isso aí. Here we go, galera. Grande abraço. Yeah, you know what it is. Black and yellow, black and